Neste episódio falámos de propósito. Não o da moda, mas o verdadeiro. Helena Sousa é mentora de propósito de vida, autora de 5 livros e especialista em numerologia sistémica. Há mais de 10 anos que ajuda pessoas a saírem do piloto automático e a voltarem a si. Nesta conversa falamos sobre o desconforto de não pertencer, a coragem de escutar o que dói e o caminho de volta à sua essência. Porque encontrar o teu lugar no mundo não é sobre fazer mais, é sobre parares, escutares e teres a ousadia de mudar. Menos treta, mais Helena Sousa. Helena Sousa, bem-vindo ao podcast Menos Treta, Mais Conteúdo. E aqui neste podcast é o convidado que traz o tema. Qual é o tema que nós vamos falar hoje? Tu és o propósito. Eu sou o propósito? Sim. Como assim? Até há bem pouco tempo, Tiago, eu designava e apresentava o meu trabalho, aquilo que eu faço, como o propósito de vida. Mas já estamos numa fase que precisamos aprofundar mais isto. E então agora passei, em vez de falar propósito de vida, comecei a passar de designar aqui, digamos que o meu trabalho à volta de tu és o propósito. Eu sou o propósito. E há uma grande diferença entre falar sobre o propósito de vida e sermos o propósito. Olha, bela questão. Como é que é sempre um dilema? Isso começa também por descobrir qual é o nosso propósito? Começa sempre por aí. Sempre. Porque ninguém consegue ser o propósito sem saber qual é o seu propósito. É ou não é? Isto parece um bocado redundante, mas é verdade. Certo? Só que aí é que surge a dificuldade. Como é que eu descubro qual é o meu propósito? Na numerologia, nós sabemos que o propósito descobre-se quando somas a tua data de nascimento. Ela vai dar um número. Esse número representa o nível da consciência que tu vens trabalhar. Representa o caminho que tu vens fazer ao longo da tua vida, repleto de desafios e oportunidades. Certo? E potencialidades. Mas uma coisa é tu saberes isso. Outra coisa é tu aplicares isso na prática todos os dias e sentiste dessa forma. Porque o sentiste desta forma, passas a ser o propósito. E quando tu és o propósito, quando tu vais sentindo essas coordenadas do que tu sabes do teu propósito de vida, aí sim, começas a aceder às potencialidades do teu caminho e digamos que transcedes a base daquilo que tu sabes sobre ti. Bem, estou aqui a imaginar já para os mais céticos. Como é que nós conseguimos passá-los a crentes, no fundo, sobre este tema? Ou seja, estás a associar a numerologia ao propósito. Isso é assim tão certo? A malta que está aqui a desconfiar sobre este tema. É assim tão certo a nossa data de nascimento revelar o nosso propósito? Eu considero que há 3 instrumentos, para mim, mais fiáveis que falam sobre nós. Não dizem tudo sobre nós porque é impossível termos acesso a um instrumento que fale tudo sobre nós. Mas que falam da nossa, digamos que, coordenadas básicas, não é? Do nosso mapa de vida. Que é a numerologia, a astrologia e o desenho humano. E todos os 3, o que é que eles fazem? Estudam a tua data de nascimento. E a numerologia acrescenta com o estudo também do nome. E para mim, claro, eu sou crente, não é? Porque trabalho nisto há mais de 10 anos. Quando se fala sobre ti, dos teus dados, que é o teu nome e a tua data de nascimento, que digamos é o teu cartão de visita para tu nesta vida, nós vamos tendo acesso a essa descodificação, vamos tendo acesso a essas coordenadas básicas do teu mapa. E mesmo aquelas pessoas que se dizem descrentes ou que não são crentes, acho que em algum momento da vida delas, elas vão percebendo que não é o acaso que elas têm aquele nome e que nasceram naquele dia, naquele ano e naquele mês. Mesmo para quem não acredita, quer dizer, chega ao momento em que faz anos, não é? Deve sempre refletir, olha,
É o meu aniversário, faço mais um ano. Mesmo que não associe aquilo ao significado, ou à existência, ou ao seu propósito de vida. E eu acho que mesmo os descrentes, em algum momento, vão refletir sobre isso e vão ponderar: porque é que eu nasci nesta data realmente? Porque é que eu tenho este nome? Porque é que meu pai havia me dar este nome ou a minha mãe? Porque este apelido, não é? E eu acho que em algum momento a pessoa vai falar sobre isso ou vai pensar sobre isso. Às vezes é uma negociação entre o pai e a mãe, não é? E agora vamos ver quem é que ganha. E mesmo isso tem então influência no futuro, imaginemos da criança, não é? Quando nós nascemos, Exatamente. se a mãe decidiu que eu me ia chamar Tiago, a culpa é dela, de eu agora estar aqui com este propósito. Quando falamos tu és o propósito, automaticamente não há espaço para culpas. Há espaço para dizer que nada aconteceu nem acontece por acaso. Tudo tem e terá um propósito. Seria a mesma coisa que dizer assim, ó, só por acaso logo vai anoitecer. Só por acaso amanhã de manhã vai amanhecer. Não é verdade, certo? Pronto, tudo tem aqui uma lógica, uma ordem em tudo aquilo que nós vemos. Assim é, desde ao nível micro, que somos nós, ser humano, não é? Ao macro universo, certo? E é como se tivesse tudo entrelaçado. E sim, não é o acaso que a mãe deu aquele nome, ou o pai. Claro que nós, quando vamos a descodificar isto, parece que há sempre uma história por trás da escolha dos nomes, não é? Ou olha, porque eu gostei, porque me inspirei, ou porque já o teu avô tinha este nome. Há sempre aqui uma intenção. E quando nós falamos de intenções conscientes ou se a ser inconscientes, elas encerram um propósito. E esse propósito está associado a um dom, por exemplo? Também, eu costumo dizer que faço muito esta analogia, trazer a analogia da vida para a nossa história, que é como o dia e a noite, homem e mulher, as duas faces da moeda. Tudo tem duas faces distintas, certo? Que no fundo são duas faces distintas da mesma realidade. A noite e o dia, por exemplo? Exatamente, homem e mulher, dentro, fora, quente, frio, a moeda que tem, não é? A moeda é moeda porque tem duas faces distintas, pronto, isto já é uma sabedoria, pronto, de milénios. Mas isto para dizer que quando algo nós vemos que acontece, quer na nossa vida, quer na escolha do nome, quer até, entre aspas, na escolha do momento em que nascemos, automaticamente, pronto, nós ficamos, digamos, não é mais preso, mas mais condicionados para aquilo que nós vemos a acontecer no dia a dia. Mas de forma inevitável nós vamos parar quando acontece algo de mau, uma perda, sofrimentos, bloqueios, é ou não é? Quando a vida começa assim a emperrar, em algum momento ali vamos parar assim, porque é que isto não está a acontecer? Sim, questionar no fundo. Exatamente. E quando nós paramos aí, é quando o propósito tem a oportunidade de se revelar. O nosso propósito. Porque uma coisa é eu dizer-te assim, olha, por exemplo, no teu caso, olha, o propósito de vida 11, bem ser visionário, progressista, líder, ambicioso. E tu, pronto, ok, venho ser isto. Outra coisa é dizer-te, sentes-te visionário? Sentes-te progressista? Sentes-te líder? Sentes-te seguro de ti mesmo a ponto de inovares em algo que mais ninguém fez até agora? E quando eu faço estas perguntas, as pessoas ficam assim, tipo, percebes? De 1 a 10, quanto é que te sentes? E a pessoa automaticamente vai nivelar ali. E depois o que é que te impede? Percebes? Isto é passar a sermos o propósito. Porque uma coisa é tu saberes o que vai encher, outra coisa é sê-lo todos os dias. Principalmente quando as coisas não correm bem. Principalmente quando temos problemas. Principalmente quando estamos a sofrer com alguma coisa. É aí que nós temos que ser o propósito. Alinhar. No fundo. Exato. Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Nesta altura ouve-se muito falar sobre isso, encontrar o propósito. Mas para mim continua a ser e continua a ver, sim, de uma forma vaga e ser difícil encontrar exatamente. Porque hoje em dia nas redes sociais tudo se fala, toda a gente domina os assuntos, não é?
Alguns até eu acho que são os tais sabões. Sabem tudo. Mas na prática, eu questiono sempre um pouco: será que é este o caminho? Será que isto está certo, está errado? Antes de mais, Tiago, tu disseste aí uma coisa e é verdade. Porque nós estamos num ano de mudança de paradigma. Porque quando falamos em 2025, falamos de um ano novo. O que é que significa um ano novo? Repara, um ano novo significa que estamos a viver o mesmo número, a mesma energia que vivemos em 2016. Foi o fecho de um ciclo de 9 anos. E começou outro em 2017. Assim como vai começar outro em 2026. Mas neste momento, o que eu tenho sentido é que está mais evidente aos nossos olhos aquilo que deve ser feito e aquilo que nos impede. Está a ser muito mais evidente. E então, neste ano, quando se fala em fecho de ciclo de 9 anos, está-se a falar também de fecho de uma concepção de vida. Fecho de referências que nós tínhamos até agora. De interpretação de tudo. E uma das coisas que tu falaste foi que as pessoas procuram. Já não estamos em tempo de procurar. Já não faz sentido a procura. Já não faz sentido andares a fazer 1001 cursos, 1001 terapias à procura. Já não faz sentido. Sabes o quê? Porque esta intenção é quase de, parece que estou à espera que venha um clique de fora. Que alguém me diga. Não. Isto já não faz sentido. Nós estamos a passar de uma fase de deixa de procurar e aplica, mas é já na prática o que tu sabes. Porque só nunca vamos ser o propósito se não aplicares na prática o que tu já sabes. Que às vezes são coisas as mais simples, as mais evidentes aos nossos olhos, mas que mentalmente não duvidamos, boicotamos e não validamos. Porquê? Achamos que é simples demais. Achamos que é básico demais. Percebes? E então, esta questão de procurar, qual é o meu propósito, é deixar no ar e deixar nas mãos de outrem uma coisa que a pessoa já tem e já existe nela. Porque mesmo que até a pessoa diz, mas eu não sei qual é o meu próximo, não sei qual é o sentido da minha vida. Opa, é simplesmente viver. Se não souberes mais nada, vive pelo menos. Ama. Realiza-te. Percebes? Porque a pessoa andar à procura é uma coisa que não sei como é que sou feliz, não sei o que é que ando aqui a fazer, não sei como faz bem, não sei como faz mal. Estás a entender? É a completa ausência de falta de autoconhecimento, porque a pessoa coloca isso sempre na mão de outrem. Por isso é que eu costumo dizer, nós não estamos já numa fase de procurar, nós estamos numa fase de encontrarmos-nos de verdade, estudarmos-nos, que é, se eu já sei que tenho esta tendência para fazer isto assim, vou aplicar na prática de forma consciente. Estás a perceber? E isto passa a tornarmos o propósito, que é, no fundo, o propósito é uma escolha de tu assumires as rédeas da tua vida. De tu, diariamente, fazeres por ti o que tu sabes que tens que fazer e não estar sempre à procura e à espera que alguém te vá dizer, olha, olha, o teu caminho é por aqui, vai. Estás a entender? Não é? E tu falaste nisso, lembrei-me uma coisa, que nestes 10 anos que eu já tenho experiência nisto, nos últimos tempos tenho encontrado pessoas mais perdidas, que fazem tudo e mais alguma coisa, do que aquelas que não sabem, entre aspas, supostamente nada, na dita área da espiritualidade. Porquê? Porque eu costumo dizer assim, olha, uma pessoa que experimenta muita coisa é uma coisa que está, imagina, no 5º ano e tem 5 professores diferentes a ensinar matemática. Cada pessoa vai ensinar a matemática, apesar da matéria ser a mesma, cada pessoa vai ensinar a matemática de forma diferente. A pessoa vai chegar a um ponto, o aluno neste caso, vai ouvir 5 pessoas diferentes. Estás a perceber? Ela vai chegar a um ponto que já não sabe quem é, qual é o caminho. Já não percebo nada de matemática. Estás a entender o que eu quero dizer? E acabam por ser 5 tipos diferentes de matemática. Exato. A base pode ser a mesma. Mas agora o insight é que é diferente. Mas as pessoas estão a fazer isso nas suas vidas, Tiago. Elas estão a fazer isto diariamente. Isso gera confusão? Exatamente. E as pessoas chegam a um ponto, depois elas vivem, tornam-se pessoas que vivem refém de conceitos, de ideias que lhes meteram na cabeça. E não elas serem realmente quem elas são. Acabou. Olha, eu ouço coisas graves, que é do género, olha, o que é que tu achas que devo fazer? Porque uma pessoa disse-me que eu carrego o karma da minha mãe, que eu acho isto tudo, olha, vou dizer uma coisa, um absurdo.
Um absurdo. Porque nós já não estamos em fase de culpas nem de vitimizações. Porque enquanto a pessoa acredita que carrega alguma coisa, como é que ela vai viver a vida dela? A vida dela vai ser fazer terapias, consultas e por aí fora, para libertar o carregamento. Estás a perceber o que eu quero dizer? É que a linguagem tem que mudar. A linguagem tem que mudar, ninguém carrega nada. Aqui ninguém é vítima de nada. E se aquela pessoa traz alguma coisa igual à da mãe, ou acha que carrega uma coisa da mãe, é porque ela também tem dentro dela. É ou não é? Porque senão não tinha. Passou a infância com ela, foi ela que educou. É normal ter alguns hábitos também dela. Exato, mas a linguagem tem que passar a mudar de, em vez de herdo, carrego, ando à procura, quero saber quem eu sou. As pessoas têm que. É como se estamos a passar de uma vida quase multidisciplinar para passar por uma referência, porque isto está a acontecer. Estamos mesmo nesta fase de acontecer isto. Para uma fase de, não, peraí, eu tenho que me focar num caminho, que sou eu. E tenho que aprofundar este caminho. Porque depois tenho, ouço pessoas que, pois sim, já sei, eu já entendi como é que o universo funciona, pois estes conceitos já não são novidade para mim, mas depois olhas para a vida dela, nota-se que ela vive ali, estás a ver, só em cima da mesa. Na superfície, não aprofundam nada. Percebes? Porque são pessoas que continuam tristes e infelizes. Porquê? Porque elas vivem apenas de conceitos, clichês e de ideias. Mas elas não se tornam aquilo na prática. Percebes? Já sei, já sabem muito. Toda a gente, claro, como tu disseste muito bem, vai às redes sociais, torna-se especialista num dia só de ouvir o Instagram ou o Google por aí fora. Faz um curso e já consegue ensinar tudo. Uma coisa é teres ideias e teres uma opinião sobre aquilo. Outra coisa é tornar especialista naquilo, aprofundares aquilo no teu dia-a-dia e seres aquilo. Ser congruente. É ou não é? Respondi? Só me deixas mais confuso. Agora imagina. Qual é a tua dica para essa malta que anda confusa e que eu próprio por vezes ando confuso para deixar de ser influenciado pelo mundo exterior e passar aqui para dentro e encontrar respostas cá dentro? Olha, a primeira dica é menos treta e mais conteúdo. A primeira dica, Tiago, é, sabes que ao longo da história da humanidade, se repararmos, isto faz-me lembrar um bocado a Guerra das Estrelas, não é? E todos os filmes que nós vamos vendo, estas analogias sempre, a luta entre o bem e o mal, que vai existir sempre. Há sempre um movimento de massas, não é? Que parece que monopoliza, condiciona as pessoas, e uma minoria, porque a minoria é que faz sempre a diferença, que mantém-se ali íntegra, certo? De pé, fiel aos seus princípios, fiel a valores e que faz com que a humanidade efetivamente evolua. E a primeira dica que eu quero dar aqui tem que ser menos, como é que vou dizer? Não é menos redes sociais, é filtrar mais o que queremos ver e ouvir. Porque as redes sociais são espetaculares quando as usamos. Agora, quando somos usados por elas, não. A primeira dica é mesmo escolher. É escolher, saber escolher. Se eu seguir esta página me acrescenta, se realmente eu consigo me construir mais a partir daqui ou não. Nós temos que fazer essa seleção. Porque se não fizermos, nós somos completamente comandados. Percebes? As pessoas estão completamente comandadas e perdem este tempo e espaço para serem elas mesmas. E o apagão foi espetacular nisto. Porque, havendo um apagão, a pessoa é obrigada a estar com quem? Consigo mesmo e com os seus. Por isso, a primeira dica que eu trazia era mesmo esta. É selecionar mais o que é que nós queremos seguir, escolher, ouvir, percebes? Acompanhar. Porque quando nós fazemos isto, assim como nós escolhemos, não é, a roupa que vestimos hoje, quando nós fazemos isto na escolha da informação, nós ganhamos espaço e tempo para nos escutarmos. Outra dica é, a pessoa, repara, eu tenho visto que as pessoas preferem perder tempo, saúde e dinheiro do que efetivamente fazerem algo mesmo por elas. E é engraçado que há muitas pessoas que nem dão por ela disto, percebes? E dizem, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Mas tu olhas para a vida delas e vês, mas ela gasta dinheiro nisto. Ela arranja tempo para fazer aquilo e o outro, é ou não é? Sabes?
Mas se a pessoa não escolhe como quer viver automaticamente, ela está condicionada a viver em piloto automático, é ou não é? E no meu evento do 22 de maio, eu disse isto, que foi: a maior parte das pessoas vivem em piloto automático porque quem está ao comando da sua vida são os seus traumas, mais nada. A pessoa, e as pessoas ficaram assim, é verdade. O que é o piloto automático? O piloto automático é, quem é que está a comandar a tua vida? São os teus traumas, as tuas dores, os teus medos, mais ninguém. E quando a pessoa percebe isto, eu acho que a pessoa vai escolhendo assim, mas espera aí, porque é que eu já estou aqui nesta lufa-lufa maluca quem é que está aqui ao comando? É os meus medos, são os meus traumas, as minhas dores, porque isto tudo é uma fuga. Percebes, Tiago? E viver ao comando das nossas vidas vai implicando tu percebes que o tempo é sempre o mesmo. É igual para todos. Mas a forma como o vives é que vai distinguir isto tudo, vai separar águas. Porque tu podes fazer mais coisas em menos tempo. No mesmo tempo podes viver muito mais, percebes? Mas implica é as pessoas sentirem-se seguras de que é possível realmente viver uma vida maravilhosa, mas contra estas correntes, estás a ver que todos nós estamos a ser assim, não é um bocado condicionados, porque eu não gosto de colocar-me, não gosto de vir com este discurso, a sociedade, eu faço parte da sociedade, não é? Quase culpar a sociedade. Não, nós todos somos responsáveis por tudo aquilo que está a acontecer. Mas quando assumimos esta responsabilidade, que é autorresponsabilização, que é a palavra-chave de 2025, tu consegues fazer estas separações, a separar o trigo do joio, ou retirar as ervas daninhas, não é? Da tua terra, para depois fazeres novas sementeiras com mais qualidade. Mas não se consegue se tu não te autorresponsabilizares, não fizeres estas escolhas conscientes diárias, que muita gente acha que é muito bonito falar, mas repara, se não for assim, a pessoa não vive. E está a colocar isso tudo na mão de alguém. Olha, guia-me. Agora para onde é que eu vou? Qual é o meu propósito? Como é que eu liberto o karma da minha mãe? Como é que eu faço isto? E vivem nisto. Completamente reféns, percebes? De indicações dos outros. Claro que tu podes dizer assim, olha Helena, mas estão sendo assim, ninguém precisa de ajuda de ninguém. Não é? Se cada um começar a... Certo? Certo. Se cada um se começar a responsabilizar mais pelas suas ações e por aí fora, sim. Exato. Só que há uma diferença. Que é, enquanto não te responsabilizas, estás sempre à espera de ser salvo. Quando te passas a responsabilizar, tu ajudas e és ajudado. Porque ninguém é uma ilha. Nós todos vivemos em rede, sistema, comunidade. É ou não é? Porque a autorresponsabilização também implica aqui uma responsabilidade perante ti, humana, mas também coletiva. Porque quando as pessoas falam, qual é o meu propósito de vida? E eu digo logo, olha, tu pela só uma data de nascimento, ok, tu acedes aqui a um número que vai-te falar sobre o caminho que tu escolheste para evoluir. Mas nós não temos só um propósito. Essa era a próxima pergunta. Já me Mas antecipei. podes ir por aí. Nós temos vários propósitos. E ele pode mudar? Os Ou propósitos, mantens um e os adicionas? propósitos não mudam. O que muda é os teus níveis de consciência em relação a eles. Mas tu tens um propósito individual, tens um propósito sistémico familiar, tens um propósito coletivo. Ninguém pode achar que está aqui, não me identifico nesta sociedade. Então são os revolucionários irreverentes, tipo, não me encaixo. Então tá. Que foi a obra do acaso que alguém empurrou do céu e olha, vais para a terra, vais para ali. Acabou. Não é assim. Todos nós temos um propósito coletivo. E a nossa própria alma traz um propósito. Claro que isto é possível tudo ser estudado no nosso mapa, certo? Mas, independentemente de tudo, o caminho, lá está, o caminho que tu escolhes percorrer não é uma energia só, e ela é repleto de muitas outras energias. É quase como tu tens acesso ao mapa das estradas. Colocas as coordenadas do GPS, certo? Que podem ser as mesmas coordenadas para milhentas pessoas, mas a forma como vais fazer aquele caminho é distinta. Exatamente. Podes ir a pé, podes ir de moto, podes ir de carro, podes... E não é só isso. A forma, não é? O que tu vais sentir ao longo do caminho, a pessoa que tu vais escolher perante o caminho, perante os obstáculos que tu encontrares,
a pessoa que tu vais escolher ser, a forma como tu vais lidar, os processos mentais que vais ter que enfrentar. Isso vai depender de cada pessoa. E quando as pessoas falam em carregamentos e heranças da família, porque isto virou moda, falar disso, e depois as pessoas acham que fazem uma constelação e resolvem tudo, que é outra ilusão, não é? Pronto. Nós resolvemos quando colocamos a informação que obtemos de nós no dia a dia, que é, perante as mesmas coisas, fazer diferente. E fazer diferente é sentir de forma diferente. Eu costumo dizer, é uma ilusão as pessoas acharem que nós vimos para aqui para ser felizes e o céu na terra. Sim, há momentos. Há outros momentos que tu vais ser desafiado. E por muito preparado que tu estejas, há situações que nos apanham desprevenidas. É ou não é? Só que tu podes escolher lá, quando estás lá, quando cais, podes escolher o tempo que tu vais passar lá e se queres aprender alguma coisa ou não. Certo? Pronto, e o conhecimento para mim é válido aí também. Mas isto para dizer o quê? Que não é o acaso que nós pertencemos às nossas famílias, fazemos parte das nossas famílias. E quando as pessoas dizem carreguei, o fardo, a herança, isso é uma ilusão. Isso apenas está a tornar as pessoas dependentes. Porque a verdade é, se eu pertenço àquela família, em algum momento a minha alma também ajudou a criar aquele karma familiar. Eu também fiz parte daquilo. Assim como também faço parte dos dons que aquela família traz e potencialidades. Porque senão entramos no discurso que é eu quero cortar com estes padrões. Não quero que os meus filhos tenham estes padrões. Eu não quero... Olha, eu não me identifico com a minha mãe e com o meu pai, quero cortar com tudo. Isto é infantilidade. Então, como falámos em propósito, e eu pergunto logo à pessoa, mas então, porquê é que nasceste lá? Eu não escolhi. Não. Então não vale a pena falar em propósito de vida. Aqui a dar um nó. Percebes? Não vale a pena. Só vale a pena falar em propósito, só que isto toca numa dor muito grande. Sabes qual é? Tiago, é a pior dor do ser humano, que é, eu costumo dizer que é a queda do ego, sabes? Que é, então afinal eu também sou responsável por aquele ambiente, por aquilo tudo que aconteceu, então eu também fiz parte daquilo e também ajudei a criar aquilo. Eu sim. Não. As pessoas não querem. Não. O meu pai é que foi o culpado, a minha mãe é que não esteve lá. E andamos nisto. Percebes? Sabes que ontem estive a ler sobre isso, sobre o ego. E ganhei consciência de muita coisa que vem lá de trás, que continua inconscientemente aqui. Na minha criança, fala-se na criança interior, fala-se que a gente tem uma criança cá dentro, mas muitas das vezes acho que nunca passamos de ser essa criança. Porque trouxemos essa criança para esta vida adulta e os hábitos dessa criança para aqui. E muitas vezes é preciso cortar ou ganhar consciência. Ok, eu fui aquela criança no passado, mas agora posso ser diferente. Que é isso que os meus pais e toda a sociedade naquele momento influenciaram na minha infância, e essa realidade já não pertence agora. Influenciaram. Essa realidade já não é atualmente. Influenciaram. Só a palavra influência já tem uma conotação negativa, Tiago. Tiago, quantos anos tens? 38. Se formos assim por anos, tens 38 Tiagos dentro de ti. E se formos por experiências vividas por cada ano, tens 1.500 Tiagos dentro de ti. Quem é que é responsável por esses Tiagos todos? Eu mesmo? Exatamente. Mas se queres assumir mesmo a responsabilidade desses Tiagos todos e aprenderes com todas as dores que esses Tiagos viveram, tu não podes dizer mais a influência. Não podes dizer mais que eu vi influenciar pela minha história ou que os meus pais viveram influenciam. Não. O discurso é o oposto, que é ok, então, se nós falamos da criança interior, porquê que se fala tanto da criança interior? Porque a criança interior, fazendo a analogia da moeda, numa face, é na infância que é ativada a tua maior luz, os teus maiores dons, a essência, a tua essência, está numa face, ok? Na outra o que é que está?
Eu não gosto de... Eu costumo dizer sempre que não gosto de utilizar a palavra karma e uso sempre o karma, porque as pessoas assim entendem logo, mas na outra face o que é que está? Aquilo que a tua alma deixou pendente. Padrões mentais, emocionais e comportamentais. É logo ativado na outra face. Ok? Como? Eu digo ativado, não disse criado por ninguém. Eu disse ativado. Porquê? Porque é na infância que a pessoa tem que ver onde é que a sua alma ficou num estádio mais infantil. Ou seja, não trabalhou aquela informação. É como se, pronto, a tua alma, digamos que passou vários estágios na vida, não é? Já passou pelo doutoramento e por essas coisas todas, como a analogia da escola. Mas naquela matéria ficou na escola primária. E ao longo da vida nós somos desafiados a ir sempre aos lugares onde nós ficamos. Que é, peraí, eu perante esta matéria, a minha alma ainda ficou lá atrás, na escola primária. Tenho que estudar melhor aquilo, tenho que aprender melhor sobre aquilo. Para passar no teste da vida, porque a vida traz testes. Temos que é um assunto que não ficou resolvido. Exatamente. Isso tem que ser ativado na infância. Mas o que é que acontece na infância? O que é legítimo, atenção, é legítimo e humano. A criança, o que ela quer é sentir-se amada, valorizada, importante, certo? E quando assim não acontece, é ativado logo as maiores dores dela. Mas isso foi uma escolha que a família toda fez. Já tinha que ser assim. Já tinha que ser assim de nós termos ativado dores na infância para perceber que é aquele bolo de informação que vimos trabalhar ao longo da vida. Mas quando nós achamos que há adultos que ainda acreditam nisto, que é o meu pai era frio, a minha mãe fez de conta que não existia, só trabalhava, não fui amada, não fui desejada. Enquanto a pessoa acredita nisto, ela não se está a responsabilizar pelo seu propósito de alma, de vida. Porque ninguém consegue ver o seu propósito de vida sem se responsabilizar. Responsabilizar é por tudo na minha história. Aí eu deixar de acreditar que alguém é que me criou alguma coisa, que alguém é que me fez alguma coisa, ou que eu carrego a informação, ou que me influenciaram. Não. Estás a arranjar um culpado. Exato. E nessa dinâmica tu perdes tempo, saúde e dinheiro e relações, perdes tudo. Porque há pessoas que vão procurar o amor do pai num curso. Há pessoas que vão procurar o amor da mãe em múltiplas terapias. Há pessoas que vão procurar sentirem-se amadas pelos seus pais, e quando falo isto, foram dinâmicas inconscientes, no retiro. Estás a perceber? Quem me ouvir vai pensar assim, olha, Ana, tu és contra tudo isso? Não. Sou a favor de tudo disso, desde que a pessoa assuma a responsabilidade pela sua própria história. Porque andamos à procura, depois, vidas passadas, regressões, hipnoses. Tiago, isto vai para o ar, ok, mas eu sou anti isso tudo. Já. Não tem fundamento. Porque ninguém nasce de tábua rasa. Esta vida reflete todas as outras vidas. Ainda há bocado te disse, quantos anos tens? E tu disseste? Desculpa, 32 ou 38? Já me... 38. Eu 38? Queria tirar mais 6. E eu disse-te, já viste os milhentos Tiagos que tu tens só desta vida? Então esta vida já está a dizer tudo o que tu viveste nas outras. Basta descodificar a tua história. Está tudo aqui. Aquilo que eu acho é que se não tivermos essa consciência do que foi na infância, do que é que faltou na infância, nós trazemos isso para a adolescência e este ego pode nos prejudicar. A procura de importância e reconhecimento. É isso. Olha, mas agora disseste uma coisa muito importante. Se fosse uma criança, nós não estávamos a ter este discurso, não é? Nós não podemos falar assim para uma criança. Ela não tem maturidade emocional e mental, certo? Entre aspas, o seu padrão mental e emocional é mais limitado. Corresponde exatamente ao que a alma traz pendente. Estás a perceber? Não podemos ter esse discurso. Pronto. Agora, com um adulto podemos. Que é, o que mais te faltou foi aquilo que tu deixaste de fazer por ti mesmo, porque tu acreditaste que te faltou porque os outros deviam ter-te dado. Ou seja, aquilo que mais nos faltou na infância é da nossa responsabilidade dar-nos ao longo da vida. Porque só assim é que tu trabalhas aquele tema que ficou na escola primária. Tu não podes continuar a dizer assim, eu não aprendi aquele tema, reprovei naquela cadeira,
por culpa do meu pai e da minha mãe. Não. Tu agora, como adulto, sim. Espera aí. E eu, se quero aprender aquela matéria, eu tenho que me responsabilizar por aquilo. Não posso continuamente estar sempre a culpar alguém. Porque isto, o padrão de culpar alguém, torna-nos vítimas. E tu, numa posição de vítima, não vais mudar nada, és pequenino. És pequenina, és dependente. Estás a perceber? E as pessoas têm que perceber que aquilo que é ativado na infância, o que faltou, o que mais magoou, o que mais feriu, todo o trauma representa todo o bolo de informação, certo? Que a minha alma abdicou de si, mas tinha que ser ativado na infância. Ou seja, eu venho dar a mim ao longo da vida, que é outra face da moeda, aquilo que me faltou lá atrás. E depois, claro, aqui ouve-se, mas a minha mãe não teve presente, o meu pai abandonou-me, nananã. Ok, o que é que tu vens aprender aí então? Porque a pessoa, quando acredita que foi abandonada, ela vai se auto-abandonar constantemente. Quando a pessoa acredita que não foi valorizada, ela vai esperar a valorização sempre do outro, ou seja, vai ver em desvalorização. Estás a perceber? Constantemente. E então qual é o propósito? Se tu foste abandonada, é por algum momento da tua alma, abandonou-se porque tu acreditaste que foste abandonada. Por isso o que é que vais fazer ao longo da vida? O oposto ao teu abandono. É ou não é? Certo, e estás a tocar aí num tema que é: eu vou procurar agora ter a valorização que não tive. Só que essa forma como eu faço, vou procurar nos outros. Quando deveria ser procurar em nós próprios. Ou seja, nós temos valor. Mas Se eu tu já viste estivesse o a quanto... procurar nos outros, estou a fazer a mesma coisa que na infância. E tu já viste o quanto é difícil fazer isso? Já. O quanto... E aí é que se dá a queda do ego. A dor da queda do ego. Que é, porra, então não posso culpar mais o meu pai e a minha mãe. Eish, então eu também sou responsável pelo que fiz a mim mesmo, porque acreditei que os outros é que me fizeram. Eish, é uma chapada. É uma chapada porque tu sentes-te logo do género. Afinal, eu também errei. Eu erro, eu falho. Eu falhei comigo. Eu é que me abandonei. É a pior dor que existe, é essa, ter que assumir isso. Porque quando tu assumes isso, tu passas a comandar a tua vida. E que ela não vai ser isenta de dor e de queda. Mas cada vez que caís, levanta-te. E isso, as pessoas depois quando ouvem isto podem pensar assim, epá, mas isto parece que vai nos tornar um bocado egoístas. Não! Amor próprio, autoestima, dar-me a mim sempre o que me faltou. Porque isto é que é a dinâmica de verdadeira de adulto. De um adulto que quer ter sucesso, relações equilibradas, que quer se realizar a todos os níveis. Mas em ajuda. Nós precisamos de ajuda. Mas não que alguém nos tire dos lugares onde nós caímos. Porque isso não é ajudar. Certo. E aqui surge uma outra dúvida. Ou seja, se nós virarmos o foco para nós próprios, ok, nós temos valor, somos importantes, isso, tudo mais, não vai criar aqui um distanciamento das outras pessoas. Ou seja, pá, imagina que alguém te pede alguma coisa e tu dizes, não quero fazer. E isto vai soar mal, não é? Mas não queres fazer porquê? Não me queres ajudar? Não, porque isso vai me prejudicar. Sim, mas nós estamos aqui a falar de um processo de autorresponsabilização para trabalhar as tuas feridas, as tuas dores, a tua história. Certo, mas isso não vai ser tipo mais egoísta? Não, é em ajuda, sempre em ajuda, porque nem faz isso sozinho. Eu estou a falar é da diferença do lugar que tu ocupas. Ou tu ocupas um lugar de, ok, percebes? É como se fossem cadeiras diferentes. Eu sinto-me nesta cadeira em que eu assumo a responsabilidade por mim. Aconteceu-me algo de má que me afetou. Eu procuro orientação e ajuda, mas com a intenção de que o que é que eu tenho que ver em mim para ter atraído isto e passar por isto. Estás a perceber? É diferente de eu tenho que procurar ajuda porque eu carreguei, herdei, vivi influente, porque meu pai é culpado, a minha mãe. Não. Nunca vais resolver nada nesse lugar. Percebes? É a forma como tu estás a viver. Porque tu repara, porque é que eu costumo dizer, as pessoas, por exemplo, e isto é engraçado, em consulta dizem-me, porque eu e o meu marido somos muito diferentes, por isso é que não nos damos.
Eu, ok. Mas funciona de outra forma. Então, as pessoas, o dia e a noite são duas faces distintas da mesma realidade. É diferente. A moeda que tem duas faces distintas são diferentes, mas a moeda porque é moeda. Por isso, eu digo sempre, as pessoas não se dão por serem diferentes. As pessoas, não há guerra no mundo, não há relações que não funcionam por serem diferentes. A diferença enriquece, traz vida. Só há vida no diferente. Eu até costumo dizer, 2 óvulos juntos não dão vida, certo? Não se cria um novo ser, uma nova vida. As pessoas têm problemas relacionais porque não aceitam a diferença e nem sequer querem falar sobre ela. Porquê? Vão tocar em 2 delas. E quando assim é, temos crianças em corpos de adultos. Por isso é que não se dão. Porque não há nada mais saudável, mais rico do que um casal que se encontra e assim, olha, eu na minha história, olha, passei por estas dores, reconheço, trago estas feridas, trago estas questões, e outra pessoa igual. Porque isso sim é aceitarem crescer os 2 juntos. E não esta ideia de, ele já traz este padrão, isto, já não dá. Quando a pessoa faz isto com o outro, está a fazer com ela. Está-se a negar a ver as coisas dela. Entendes? Não há nada de mais maravilhoso que um casal crescer junto, mas percebendo que trazem potencialidades os 2, mas trazem feridas os 2. E ninguém se separa quando colocam isto em cima da mesa. As pessoas separam-se quando não negam-se a ver as suas questões, acham que o outro é que está mal, porque isto no mundo da espiritualidade, muita gente se separa porque eu agora sei como é que isto é, e isto, pronto, isto é maravilhoso, e eu agora é que estou alinhada e o meu marido é uma abécula. E separam-se. Esta pessoa, ela já está na sombra. Eu costumo dizer, as pessoas vivem mais na sombra do que na luz, porque viver na luz é estás consciente das tuas coisas, certo? Boas e menos boas. Toda a gente as tem. Certo. Ponto, acabou. Se tiveres luz, tens sombra, não é? Exato. Agora, quando não se fala sobre isso, porque nas relações temos uma ideia muito romantizada do ideal maravilhoso. Ok, pode ser, mas é preciso ter conversas difíceis. É preciso dizer assim, este assunto a mim, faz-me sofrer, dói-me, toca-me aqui em coisas, e eu sei que isto tem a ver com a minha história. Tu já viste o quanto pode ser rico um casal falar sobre isto? Que é ganhar consciência do que é que se está a passar. E Ganhar consciência que eu sou o pacote completo, amor próprio, gosto do melhor de mim, mas também aceito o pior de mim, porque é o pior de mim, que são os meus padrões, que eu venho crescer em função deles. E o que é que se pode fazer diferente agora? Exato, não é? Percebes? Esta ilusão de que, somos todos 100% luz. Isto é uma pura ilusão. Por isso, o reconhecer que temos as nossas coisas é um passo para tu te autorresponsabilizares por elas. Quando não reconheces, não te vais responsabilizar por elas. Tu vais dizer, pois eu sou assim porque na infância vivi aquilo. Porque foi o meu patrão. Porque o meu marido é que não me ouve. Porque... A justificação sempre. É porque isso é bem mais confortável arranjar uma justificação do que arranjar uma responsabilidade. Ou seja, eu sou responsável por isto que me aconteceu e agora posso fazer diferente. Mas é a sociedade, e vais ver também notícias e tudo o que é que seja, há tudo. Há uma procura constante por um culpado. Há uma guerra, o problema está dos 2 lados. Precisa haver comunicação entre eles. Mas não, é arranjar um culpado. É aquele. E tu se reparares, a maior parte das pessoas que estão no desenvolvimento pessoal, coaches e por aí fora, tu se reparares no discurso, a maior parte deles falam sempre nisto de que eu não discordo 100%. Porque a sociedade impõe, porque os condicionamentos da tua linhagem. Isto é um discurso que torna as pessoas dependentes. Um discurso que vai doer e que torna as pessoas completamente independentes, e quando digo independentes, é assumirem
a sua história, é assumir a responsabilidade daquilo que elas falharam, que elas trazem das duas delas, de tudo aquilo que elas abdicaram delas mesmas para trabalhar. E isto sim, procurar ajuda para fazer estes processos é maravilhoso, porque quem ajuda precisa ser ajudado, certo? E quando estamos neste discurso, é tornar as pessoas dependentes, é tornar as pessoas vítimas. E atenção que este discurso vende. E muita gente compra. E muita gente prefere gastar valores de dinheiro nesta vitimização inconsciente. Pois, ainda estou a libertar karmas. E depois há pessoas que ainda acham que vão curar a família toda também. Percebes? Mas é um discurso muito de a sociedade, o mundo. E ninguém assim, todos somos responsáveis por isto. Só que isto... Há pessoas que não vão gostar quando dizem assim, eu não tenho culpa, eu não contribuo com nada disso. Estás a perceber? É logo isto. Mas ser responsável eu não vou para a Rússia falar agora com o Putin, não é? Mas ser responsável é o que é que eu estou a fazer eu por mim mesma na minha vida, ok? De diferente que eu quero ver no mundo. A maior parte das pessoas não te vai conseguir responder a isto. Pois eu não tenho tempo, eu tenho uma vida, eu tenho isto, tenho aquilo... Não te vai dizer assim, não, eu no meu dia-a-dia tento viver de forma consciente, sim. Eu tento viver com mais harmonia, com mais tranquilidade, tento viver o tempo de qualidade que eu tenho. O tempo, porque há pessoas que efetivamente não têm horas do dia para fazer o que gostavam. Mas o tempo que eu tenho, estou ali de corpo e alma. Por exemplo, sem o telemóvel. Pouca gente vai assumir isto. E então tu pensas assim, então, qual é a responsabilidade que tu tens perante ti? É zero. Percebes, Tiago? Por umas coisas a tecnologia foi boa, para outras acho que veio distanciar da nossa parte interna, porque muito facilmente nos distraímos hoje em dia e procuramos esta... Sabes que é? Porque ninguém se aprovação. responsabiliza por si. Olha, vou-te dar um exemplo. Veio a inteligência artificial. Já não falta quem queira fazer curso de inteligência artificial. Eu acho isto surreal, porque eu penso assim, quer dizer, os cientistas provaram que nós usamos 10% da capacidade que nós temos. Ninguém fala disto. Ninguém quer dizer, entre aspas, falam. Mas este discurso não se potencia, sabes porquê? Porque ia tornar o ser humano muito mais poderoso, no melhor sentido, claro. E muitos lobbies tinham que deixar de existir. Percebes? A inteligência artificial... Não, vamos potenciar a inteligência artificial de forma a ela a trabalhar para mim. Isto é surreal. Nós estamos aqui para usar as coisas, não por sermos usados por elas. E é engraçado que se nós não fizermos este movimento quase anti-massas, facilmente és arrastado por elas. Mas quando falamos em propósito de vida, temos de perceber que tudo isto está a acontecer tem um propósito. Certo? E que se eu quiser ser o propósito, há coisas que eu vou escolhê-las em consciência. Há pessoas que fazem terapia com chats GPT. Eu penso, a sério? Que perguntam tudo ali. Ok. E depois os limites, não é? Mas onde é que está a essência da pessoa, a sua verdade, em função daquele assunto? Se eu uso 10% daquilo que sou capaz, onde é que estão os meus 90%, não é? De capacidade para perceber aquele assunto? Porque toda a gente sabe, quando falamos em propósito de vida, que cada pessoa traz uma sabedoria inata na sua alma, não é? Então onde é que isso fica? E quando falamos em propósito de vida, também é não irmos com estas correntes em massa, não é? Daquilo que vai sendo incutido, parece que quase que nos domina. Mas é perceber assim, ok, está a haver este movimento, mas se eu sou responsável pela minha vida, eu posso escolher ir com o movimento ou não. Porque é tão mais fácil ir com os movimentos, certo? Questionar, no fundo. Claro. Porque eu costumo dizer assim, olha, tu até podes, e digo às pessoas, tu até podes não saber mais nada sobre ti. Mas no fundo é dignificar a nossa existência. É perceber, a minha vida é valiosa, eu sou valiosa. Eu tenho que honrar a minha existência, dar um sentido aqui. É que tem que ser o sentido.
para isso exige fazer sempre o mais difícil. É ou não é? Porque o mais fácil é nem pensar, é andar. E causa esforço, e esse esforço é difícil. Uma das coisas que eu vejo também atualmente é que nós temos muito mais esforço mental do que físico. O que é que isto será no futuro? Ou seja, dadas as profissões, eram muito mais físicas, a gente fisicamente consegue recuperar a seguir. Agora, tudo isto exige muito mais. Tu há bocado estavas a falar de 10%. Mas eu, às vezes, chego ao final do dia e sinto-me cansado mentalmente. Sabes porquê? Porque é excesso de informação. O excesso de informação, onde é que te vai tocar? É na mente. Assim como, por exemplo, excesso de sentimento. Quando uma pessoa vive em sofrimento muito tempo, ou vive preocupado muito tempo, vai ser no coração, certo? Tudo que é em excesso vai nos cansar. E o cansaço é reflexo do quê? É reflexo de tu estás a ter pouco tempo para acalmar, para te centrar em ti, para separar aquilo que realmente importa daquilo que não importa. Porque uma pessoa quando não vai fazendo esta limpeza diária, que nós estamos neste ano de libertações e de limpeza. Eu costumo dizer, estamos no ano de limpezas da Páscoa, a fundo, em tudo. Mas quando tu não vais fazendo isto, claro que o cansaço é inevitável. Mas o cansaço é comum em geral. Porque este ano, quando se diz que é um fecho de um ciclo de 9 anos, significa que, no mínimo, os 8 anos anteriores estão a vir ao de cima num ano só. Ou seja, está a vir toda a informação tua ao de cima. Só que as pessoas não têm a consciência disto. E como é que elas estão-se a sentir? Perdidas, desorientadas, parece que estão cheias, sabes, esgotadas. O copo está a transbordar, porquê? Está a vir tudo ao de cima. Do que ela fez, não fez, do que ficou resolvido, aquilo que não ficou resolvido. Eu costumo dizer que este ano é como uma tempestade no deserto. Ou como tu ires ao teu armário e dás por ela e diz, está cheio de roupa misturada, velha, nova, rota. E o que é que a pessoa se não para isto, colapsa mentalmente e emocionalmente. Quando a pessoa percebe que isto é uma oportunidade dela libertar emoções dentro dela, libertar o passado dentro dela, porque o passado ciclicamente vem ao de cima na nossa vida. E quando digo passado, não precisas de ir a vidas passadas. Esta vida. Situações desta vida. Porque esta reflete todas as outras. Ciclicamente, se nós não pararmos assim, porque é que isto está-me a tocar, porque é que isto está-me a afetar, porque é que isto está-me a desestabilizar, de onde é que isto vem? Quando é que foi a primeira vez que eu senti isto? O que é que estava a acontecer? A pessoa se para um bocadinho ali na autorresponsabilização, autoquestionamento, e se vai-se questionando, automaticamente vem ao de cima, estás a perceber a informação. Se tu fores procurar respostas, tu vais encontrar N pessoas a dar soluções diferentes. Exato. E aí ainda te gera E mais se confusão. encontrares pessoas sérias, vai ser maravilhoso. Pois. E uma pessoa séria vai dizer assim, olha, o que é que tu precisas ver sobre ti nesta situação? Não te vai dizer, pois é a sociedade, o pai, a mãe, pois é o empregado. Pois carregas isto do teu pai. Não. A pessoa é assim, o que é que tu precisas ver sobre ti aqui? Sobre mim? Nada. Essa é a primeira resposta. Automaticamente. Mas sobre mim como? A pessoa pensa, como? Sim, sobre ti. O que é que tu precisas ver sobre ti aqui? Onde é que tu desvalorizaste? Onde é que tu facilitaste? Onde é que tu deixaste andar? Onde é que tu procrastinaste? Em que é que estás-te a boicotar aqui? Quando a pessoa aceita isto, a dor de aceitar isto, perceber, espera aí, então eu sou responsável também por isto. No fundo, a minha vida, eu estou a criá-la todos os dias. Então eu sou responsável também por isto que está-me a acontecer. Aí a pessoa, sim, começa a assumir o seu caminho. Começa a ser o propósito. Caso contrário, não se consegue. Percebes, Tiago? Por isso é que eu digo que nós estamos mesmo numa fase de perceber que este colapso humano que está a acontecer, que é mental, emocional,
Nós assistimos a isso, desde criança, adolescentes, pais, enfim, isto é transversal a todas as idades. Quando nós paramos e percebemos que, não, isto está a ser doloroso sim, porque estamos a ter hipóteses de organizar as nossas gavetas, de limpar as nossas gavetas, e não de nos anestesiar. Ok. Estás a dizer que devemos analisar os nossos comportamentos atuais? Exatamente. Mas tu achas que conseguimos mudar esses comportamentos sem perceber a origem? E a primeira pergunta que eu faço é, tu queres mudar? Se não for benéfico atualmente, sim. Queres mesmo? Então se queres, vamos lá. E é o que eu costumo dizer, porque há pessoas que não querem. Eu tive uma consulta há pouco tempo, uma pessoa que está há 6 anos com uma doença e que teve que voltar para a casa dos pais. Revoltada, porque os médicos, fisioterapeutas, toda a gente é que era incompetente. Eu sem dizer o nome, uma pessoa disse, ok, o que é que tu precisas ver sobre ti aí? E eu? Tipo, nada. Para que é que queres a consulta? É para saber o propósito. Sim, mas o teu propósito, ele só começa quando tu percebes o que é que tu tiveste a criar até agora para estar nessa situação. Percebes, Tiago? Enquanto isto não acontece, andamos aqui a perder tempo. Andamos a perder tempo. Depois vai haver pessoas a dizer, a doença tem alguma coisa a ver com isso? Não, mas andamos a perder tempo. Assim como há pais que já me contactaram, queriam que eu desse consulta aos filhos, 18, 20, 21, completamente dopados, com tentativas de suicídio. Eu disse, eu não faço isso. Eu tenho que dar consulta ao pai e à mãe. Exato. Sabes quantos quiseram? Nesse universo, 1. O mais fácil é eu andar ali, percebes? A querer salvar o filho e não parar em nenhum momento de perceber, espera aí, se o meu filho está assim, o que é que eu tenho que ver sobre mim? O que é que eu fiz em excesso? Ou o que é que eu fiz em defeito? Mas por mim, que se refletiu nele. Ninguém quer assumir esta responsabilidade. Essa é a verdade. É verdade, só que dói. Já viste que é uma mãe e um pai ouvir isto? Eu entendo, porque eu também sou mãe. Dói, mas se tu não fizeres isto, e porquê que dói? Porque toca em coisas minhas. E se eu assim, peraí, então, eu é que tenho que ver aqui alguma coisa dentro de mim. Porque ninguém tem aquilo que não lhe pertence. Ninguém. E este ano está-nos a obrigar a fazer isto, mesmo. E quem fizer, é como se está a fechar aqui um paradigma, uma nova referência de vida, porque nós todos estamos aqui, digamos que a ser testados nisto. De género, tu tiveste uma concepção de vida até agora, que foi válida até agora, mas tem que fechar agora. Para te abrir uma nova concepção de vida. E a nova concepção de vida é, eu tenho que me responsabilizar 100% por mim, não vale a pena. Para perceber o meu propósito de vida, aquilo que eu venho trabalhar e ser o propósito. Porque quando tu fizeres isso não vale a pena. Por muito que a pessoa diga assim, eu já sei o meu propósito é ser humanista, o meu é ser responsável, o meu é ser visionário. Ok, mas enquanto eu não assumo, não me responsabilizo por mim própria em tudo, tu nunca te vais sentir dessa forma. E porquê? Vai estar sempre alguma coisa a impedir. O que é que impede? Tudo aquilo que tu acreditaste que te faltou na tua história. Por exemplo, estava aqui a pensar nessa tua questão de ser visionário, de ser... Isso pode ter surgido também da infância. Ou seja, eu procurar sempre coisas novas porque precisava delas para sentir reconhecimento, por exemplo. Exato. E é o teu caminho. E se eu fizer agora as pazes com isso? Já não preciso de reconhecimento. Sentes-te alinhado? Mas me muda o propósito? Não, mudaste. Tu mudaste. Ou mudaste, tu sentes-te o propósito. E deixo de ser visionário ou não? Não, passas a ser sim visionário. Sem medos, sem receios. Passas a abrir caminhos que para os outros vão dizer assim, olha que ideia absurda, e tu, não, eu acredito nisto. E depois, se calhar, passado uns anos, outros vão fazer aquilo que tu abriste. Vas a ser um visionário sem esforço. Exato. O que é o esforço? Não é lutar contra alguma coisa. Eu diria que às vezes é procurar nos outros aquilo Também. que me faz falta a mim. Porquê? É lutar contra alguma coisa. É lutar contra uma parte que tu não queres ver. Vais procurar que alguém te venha dar a pílula milagrosa. Não é?
Porque as pessoas depois são assim, ok, pronto, Helena, já entendi. Agora como é que eu faço isto na prática? Tipo, querem mudar a vida, depois assim. É a solução rápida. Não há propósito sem processo. Não há. Já viste o que é eu engravidar e querer que o meu bebê nasce passado uma semana? Isso é impossível. Sem passar por todo o processo. Exato, tudo tem fases e nós precisamos ver essas fases dentro de nós, que é ter este conhecimento de mim, vivê-lo na prática e dar tempo, porque eu vou precisar de tempo para sentir aquela informação, para eu praticar aquela informação. É uma coisa que a professora, não é? Quando ensina a matéria, o aluno tem que estudar a matéria, senão não vai passar no teste. E estudar a matéria significa o quê? Estudar várias vezes, memorizá-la, repeti-la até ela ficar integrada, consolidada. Connosco também tem que ser igual. Porque se eu coloco a semente na terra, rego, estou à espera que no dia a seguir, plim, nasça já uma árvore com frutos, isto é viver na sombra, na ilusão. Mas ninguém quer o processo. Quer é a estratégia, a solução mágica para, ok, eu agora como é que eu faço isto? Isto não é assim. Nós não somos máquinas, nós somos seres emocionais. A pessoa tem que sentir o desafio. Tem que sentir, percebes? O preço de estar a fazer um processo. Porque eu sentir o preço de estar a fazer um processo é eu ter paciência comigo. É eu dar-me o que me faltou. É eu valorizar-me. É eu estimar-me. É eu estar ali para mim quando eu falhar, quando eu cair. É eu ser a minha melhor amiga. É eu respeitar-me. Isto implica eu estar comigo mesma. Percebes? Assim sim um processo resulta. E eu vivo alinhada com no meu propósito e torno o propósito. Porquê? Porque eu sei que está tudo dentro de mim e vai tudo manifestar-se a partir de mim. Agora, estas pessoas que fazem uma consulta acham que já ficou tudo resolvido. Ou que percebem, ok, eu percebo a lógica, ok, olha, mas e agora? Calma, isto não é assim. Ninguém que faz milagres, tu é que és um milagre. Se colocares agora isto em prática. Do género, percebes? Claro, é tudo tão facilitado. Mas se as nossas mães esperaram 9 meses para nós nascermos e estamos aqui, será que a nossa vida não merece mais do que tudo facilitado? Temos tudo assim fácil. A vida é valiosa quando nós honramos os nossos processos internos e a nossa pessoa, quando nós investimos realmente tempo em nós. Faz sentido? Estava aqui a pensar na malta que adota crianças. Será que eles não querem passar por processo? Podem adotar. Mas isso pode ter outra visão. Só que depois lá está já. Sabes que adotar uma criança implica viver um outro processo. Ok? Implica viver um outro processo. Estou a dizer que no futuro as pessoas já não querem passar por processo, então vão começar a adotar crianças. Exato. Querem as coisas mais rápidas. Depende da intenção. Há pessoas que até pode ser com essa intenção. Há outras que não, mas não vale a pena fugir. Nós quando queremos ir pelos caminhos mais fáceis, vamos ver sempre o pior. Não vale a pena. O que se está a viver atualmente tem que ser tudo rápido, atalhos e fácil e não passar pelo processo. Pronto, e tu olhas para essas pessoas e como é que tu as vês? Mas em conflito, em constante... É, não é? É, certo? Parece que se esquece da natureza das coisas, é olhar Aliás, à volta. parece que nem são pessoas, são... É como eu te digo, são automatizadas. Porquê? O que é que está ao comando de quando uma pessoa quer uma coisa rápida demais? O que é que está ao comando? A dor dela e os traumas dela. Só que dói e ela quer deixar rápido aquilo, estás a perceber? Cai, tem uma ferida. Ela quer uma pomada que aquilo sare do dia para a noite. O que é que ela está a fazer no fundo? Depois fazer uma operação para esquecer Nesta aquilo. dinâmica, o que é que está a fazer no fundo? A fugir. Ela está a fugir sempre. Não está a enfrentar. Lá está, não está a ser autorresponsável. É ou não é? Vai ser um bocado contra a natura. É. Exatamente. Porque o que é a natura? Uma estação após a outra. 4 estações diferentes. Um dia após o outro. O que é que nós vemos? O que é natural? Ciclicidade e tempo. O que é que as pessoas estão a fazer ao contrário? É exatamente o contrário. Eu quero viver numa estrada linear, estar sempre bem. Sempre bem. Nem que eu me anestesia, certo? Isso não é possível. E no fundo, parece quase contra o tempo. Parece que o tempo foge, sabes? Esta ansiedade, parece que o tempo está a fugir.
Por isso é que o ser humano também está como está. Agora, que ninguém venha com histórias de é sociedade. Não. A pessoa escolhe viver também daquela forma. E de vez em quando lá vem um live de consciência, mas é mais fácil, não dá trabalho. Não é? Não dá trabalho. Porque assim é só ir com a manada. Agora, se repararmos ao longo da história da humanidade, se calhar há muitos anos atrás, qual era o tema? Se calhar seria a fome, a luta pela sobrevivência. E as pessoas não viviam ligadas porque tinham de trabalhar que se não passava-se fome. Certo? Houve sempre um propósito e vai haver sempre um propósito na história da humanidade. Agora o que é que está a haver? A falta de ligação, porquê? Já não deve ser a luta pela sobrevivência e a fome, mas é a tecnologia. Conclusão. O que é que o ser humano... Eu diria, qual é o maior propósito do ser humano na Terra? É viver em ligação. Consigo e com os outros. Porque no fundo, no fundinho, Tiago, é isso que mais importa e mais valor tem? É ou não é? Se o pai e a mãe não estivessem ligados, o ser humano não se criava um bebê. O que é que a pessoa leva no final da vida? São as ligações. E a pessoa pode não saber mais nada sobre ela. Se ela pelo menos se centrar nisto, já está a cumprir um propósito. E a malta diz, isto é tudo muito bonito, mas é preciso trabalhar. É preciso trabalhar isto diariamente, porque o mais fácil, digo-te já, é as pessoas estarem em casa ou com a televisão ligada ou os telemóveis. Certo? Mas quando eu percebo, quando eu tenho consciência, quando acedo a esta consciência, porque muitas pessoas não acedem, mas quando eu acedo a esta consciência de que perante os maiores sofrimentos que eu tive, perante as maiores perdas que eu tive, afinal o que é que me doeu mais? Foi a falta de ligação. O não me ter sentido amada, valorizada, reconhecida, nananã. É a ligação. Então o que é que realmente importa? É isto. Então é isto que eu tenho que praticar todos os dias. Nem que seja só na hora da refeição que estamos todos juntos. Não importa o tempo. Importa é acontecer. Percebes? Porque se acontecer, isso é que são as sementes que vão ficando. Isso é que faz com que a humanidade evolua. Evolua em termos humanos. Porque tecnologia já, Jesus, isto qualquer dia, percebes? Mas não é isso. A nossa essência não é essa. A nossa essência é humanos, humanidade. Qual é a verdadeira ligação? Qual é o verdadeiro caminho da evolução da humanidade? É dar-nos o que nos falta. Certo? Que só assim é que conseguimos curar a nossa criança interior. Darmos a nós próprios o que nos falta. Que no fundo é o que é? Sentir-me ligada a mim mesma. Criar ligações. Estás a dizer bem, dar-nos a nós, não é procurar nos outros aquilo que nos falta. Faltou-me amor, se não me senti amada pelo pai e pela mãe. Ok. Então, o que a tua alma deixou fazer por ela própria foi amor. Deixaste-te amar, porque acreditaste que não foste amada. Por isso, o que é que tu tens de fazer por ti? Amor próprio. Dá-te a ti diariamente o que te falta. O que te faltou. Porquê? Porque o karma dela era esse. Que foi ativado na infância. Não foi criado pelos outros, foi ativado. Porque quando uma pessoa acredita que foi criado, eu sou a vítima. E há um culpado. Estás a dizer, dar a ela própria. Dar a ela própria o amor que não teve são coisas tipo o quê? O que é que fazes no dia? Porque às vezes tu estás a procurar ter esse amor nos outros. Só que ter esse amor nos outros é dependência, não é? Claro. Não te vai resolver? Não. Então, exemplos de amor próprio. Eu costumo... Engraçado, estás-me a fazer uma pergunta que eu costumo depois fazer isto em consulta. Então tenho que pagar esta consulta no fim. A pessoa diz, ok, então, mas como é que eu faço isso? Se eu não me senti amada, como é que eu venho dar-me a mim que me falta? E eu digo, és mãe? Muitos casos são mãe, a maior parte. Sim. Tu amas os teus filhos? Sim. O que é que fazes por eles? Como é que tu demonstras amor para os teus filhos? E a pessoa dá exemplos. Ando com eles, abraço, digo que os amo, dou-lhes coisas. Pronto. É exatamente igual para ti. Só que é de ti para ti. E fazer no fundo aquilo que te dá gosto de fazer no dia a dia. Exato. Só que em vez de ser sempre para os outros, é para ti. E isso já estás a trabalhar o dar-te o que te falta. E porquê? Porque se não fizermos isto, o que é que estamos a fazer? Apenas estamos a fugir de uma dor e a compensá-la no outro. E então
Eu diria que a maior parte dos pais faz isto. E está a estragar. Estão a estragar os filhos. É exatamente aí que eu queria chegar. Estás a projetar algo que está a fazer falta a ti. É, exatamente. E quando se faz isto para os filhos, eu vou dizer uma palavra muito forte, mas nós estamos a suicidar os filhos. Porque tu olhas para todos estes adolescentes, todas as crianças, aparentemente não lhes falta nada, mas está-lhes a faltar tudo. O mais básico, que é pais inteiros. Pais inteiros não significa curados, iluminados. Não. Inteiro é, eu tenho esta dor, eu tenho que ir a trabalhar em mim, procurar ajuda para trabalhar isto em mim. Porque quanto mais isto completo eu tiver, e completo e andar bem equilibrado não significa a ausência de questões, significa, como a analogia da balança. Eu sei que tenho estes dons, são bons nisso, mas sei que tenho estas vidas, tenho que ir trabalhando. Então, a vida é isto, é trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. É saber lidar com tudo, certo? Quando as pessoas não estão dispostas a isso, a trabalhar a sua própria história, vão querer salvar as gerações daquilo que viveram. E então estão a fazer o quê? O oposto. Estão a dar tudo. Mas isso não é salvar, isso é... Estás a estragar, no fundo, porque não estás a ensinar o teu filho a resolver o problema por ele próprio. Se um dia não estás cá, Exatamente. como é que ele vai saber? Por isso é que há pouco tempo tive uma pessoa que me disse assim, olha, Helena, aquelas consultas que tu me deste, pá, fizeram... Estou-me a lembrar de outro caso. Olha que foi tão importante para mim. Mas sabes, eu gostava de marcar para falar do meu filho, que estou muito preocupada com ele. E eu, olha, nós cortamos o cordão umbilical físico, não é? É-nos cortada quando os nossos filhos nascem. Mas quando uma pessoa vive preocupada com os filhos, ainda não cortou de verdade o cordão umbilical. Se queres a consulta é sobre ti, nunca sobre o teu filho. Porque se tu tiveres aí, se vires alguma coisa, se vires o que é que está a afetar mesmo aí, espelhada no teu filho, o teu filho vai deixar de ser uma fonte de preocupação na tua vida. Pois está bem, está. Percebes, Tiago? É muito dura esta queda do ego de ok, então em que é que eu ajudei a criar isto? Em que ponto eu criei isto? Em que ponto eu sou responsável por isto? Estás a perceber? Pelos atos que o filho está a ter. Então, mas quem é que criou aquele filho? Quem é que está a criá-lo? Quando ela diz que quer ajudar... Não, olha, primeiro tem que olhar para ela, para perceber. Percebes? Quem é que pariu aquele filho? Não é? Não foi. Hã? Eu é que não fui. Pois, mas percebes? Só que depois, Tiago, o que distingue muito isto é a forma como tu lidas com isto tudo. Porque automaticamente, quando uma mãe ou um pai ouvem isto, sentem-se logo culpados, estás a ver? Em culpa tu não vais mudar nada. Assim como quando te sentes vítima. Não se muda. Porque em culpa, o que é que tu vais fazer? Compensar. Sempre compensar. Porquê? Porque tu sentes-te 100% responsável por aquilo. Vais compensar sempre. Mas quando tu percebes, peraí, mas o meu filho está a ter este comportamento, está-me a desafiar, está-me a preocupar. Então isto é 50 para ele, 50 para mim. O que é que eu tenho que ver aqui? Porque quanto melhor eu souber lidar com isto, se calhar já vai deixar de ter aquele comportamento. Assim como numa relação, como em tudo na vida. Porquê? Porque tudo é espelhado. Agora, a forma como tu vais lidar com tudo é que vai determinar os acontecimentos. Porque se eu encaro as coisas como estás a ver? Uma fatalidade, uma dor, um trauma, eu não vou resolver nada aí. Sabes como é que eu estou aí? Estou na idade dos 4, 5 anos em que vivi aquela dor e nunca mais saí de lá. Agora, se eu paro de forma inevitável, sinto aquela dor, aquela preocupação, mas depois passo para aquele estágio de o que é que eu venho ver aqui, afinal? O que é que eu venho aprender aqui? Passar para a responsabilidade no processo, aí sim, tudo muda. E porquê? No fundo, a vida é uma escola. Estamos todos aqui para aprender. Chumbar é inevitável. Reprovar na matéria é inevitável. A questão é, como é que tu vais lidar com isso? A forma como vais lidar com isso
é que vai determinar se tu te tornas teu propósito ou não. Porque ser o propósito é, eu sei que vou chumbar, eu sei que vou cair, eu sei que vou ser injusta às vezes, eu sei que vou magoar, ou eu sei que vou ser magoada. Sim, isso é inevitável ao ser humano. Agora, eu vou querer lidar com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Porque a maior parte das pessoas não quer lidar. Vítimas e culpados não querem lidar. Onde é que eles estão? Nas idades, pequeninos. Estão ali pequeninos ainda. Naquela dor, naquele trauma, estás a ver? E qual é mais fácil? É salvar. Salvar o outro daquela dor, daquele trauma. Por isso é que eu costumo dizer, eu não dou consultas aos filhos. Eu dou aos pais. Há quem dê aos filhos, muito bem, então leva a esses lugares, está tudo bem. Cada um tem a sua linha. A minha linha é, eu dou é aos pais. A um filho dou, como já dei, quando quer efetivamente uma consulta comigo para perceber, imagina, olha, eu estou a ter estas questões, estes desafios. Quando entra em contacto comigo, por exemplo, estou na dúvida que curso é tirar na minha, para a minha vida, que caminho seguir, ok, vamos lá. Noutros casos não dou. Eu também começo a observar que estas próximas gerações, algumas, que têm demasiada proteção, que vem dos pais, normalmente, e essa responsabilização há muito pouco. Sabes porquê? Porque esses pais acreditaram que foram desprotegidos. E eles não percebem é que, ok, senti-me desprotegido, senti-me sozinho. Mas o que não percebe é que na outra face da moeda, o dom é, eu sou autónomo, independente, empreendedor, naquilo que eu medo sou capaz. Mas enquanto acredita que foi desprotegido, uma parte dele, o que é que vai fazer? Proteger demasiado, quem vem à frente. Porque tudo tem um propósito, tem dois lados. Tudo. Tudo. Faz sentido. Preocupa-me é o futuro, não é? Porque já se vê que malta quando começa a trabalhar, a dedicação é totalmente diferente, a responsabilização é totalmente diferente. Aliás, nem há responsabilização, não é? Mas, eu tenho ouvido realmente muitos testemunhos de jovens que começam a deprimir quando vão trabalhar. Lógico, quando o caminho foi tão facilitado, eles não têm estrutura para encarar a vida real. Foi tudo muito facilitado. Porque pais traumatizados dão tudo aos filhos. O problema não é dos filhos. Aliás, o problema passa a ser dos pais quando eles não percebem que há coisas nestes que eles precisam de trabalhar, de ver. Só que é muito esta lógica, sabes? Eu carreguei, eu herdei, é o sistema, é a sociedade. E então, qual é o mais fácil? É dar, 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 dar. É rara a pessoa, são poucas as pessoas que param assim, poça, isto é meu, eu tenho que ver é isto. Isto vem da minha história. É aquelas partes todas minhas que nós falámos há bocado, não é? 38 anos, 38 Tiagos no mínimo. Fora os milhares por aí em cada ano, não é? Mas, pá, há aqui uma parte minha que eu tenho que ver na minha história. Há aqui uma Helena que ficou presa aí num acontecimento e que neste assunto não tenho 51 anos, ainda devo ter 7. Tenho que ver isto. Tenho que ver o que é que tenho que aprender ali. Rever aquela matéria em mim. Porque eu acredito nisto. Nós somos obrigados ao longo da vida a voltar aos lugares onde nós ficamos. Sempre. E depois resolveres esse, vais encontrar outro qualquer. Depois de resolver isso, tu vais encontrar sempre, mas num outro lugar. Com mais amor próprio, com mais lucidez, que é. O processo é inevitável ser assim. Por isso, ok, está aqui mais um desafio. O que é que eu tenho que ver aqui? Percebes? O que é que eu tenho que ver aqui sobre mim? Que no fundo estou a aprender é sobre mim. Entendes? Bem, parece que foi aqui uma consulta não só de numerologia, mas... É o propósito. O propósito da vida. É ser o propósito. E, para as pessoas que nos vão ouvir, se este ano está a fechar um ciclo de 9 anos em que concessões foram válidas até agora, já não está a ser mais. A vida está-nos assim, olha, estão-nos a dar sinais, foi válida até agora, tens que largar agora esta referência, para seres uma nova referência, porque se não o fizeres vais colapsar.
Para o ano começa tudo de novo, é um novo ciclo. Exato, e já tivemos sinais disso em janeiro e outubro. Como assim? Deste ano, em janeiro e outubro, já tivemos sinais. Não, já tivemos em janeiro, vamos ter em outubro. Sinais para sermos o propósito, para sermos o novo caminho, para sermos uma nova referência. No nosso dia a dia e no nosso sistema familiar. Vou-te dar um exemplo muito prático. Tu podes dizer assim, ok, então, olha, imagina, Helena, os meus pais foram pessoas que sempre trabalharam, opá, mas nos vejo usufruir, acabam a vida assim, parece que sempre em sofrimento e sacrifício. E eu pergunto assim, então como é que tu acreditas que deve ser? Pronto, acredito que devemos trabalhar assim, mas também usufruir. Então se tu essa referência, porque o teu sistema está a precisar de uma nova referência. Não é tu veres uma nova referência em ti e queres que sejam os de trás a fazê-la. Não, eles já cumpriram uma função e estou a cumprir. Se tu essa nova referência no teu sistema, porque o teu sistema para evoluir está a precisar dessa referência. E a pessoa pensa assim, ai ok, então, vamos lá. Para o dia a dia. Boicota-se. Porquê? Como é que eu consigo trabalhar e usufruir vendo as pessoas que eu gosto assim? Mais uma vez é mais fácil. É mais fácil resolver o problema dos outros que o nosso, não é? E é mais fácil tu teres uma visão do que é possível. E em vez de a praticares em coragem, sabes? Coragem, perceber assim, não, eu sei que os trás cumpriram aqui uma função. Eu venho com uma nova visão, vou ser eu essa nova visão. Não, mas é mais fácil teres a visão e esperar que sejam os trás a praticá-la. O que é que isso significa? Abdicas da tua responsabilidade de seres a nova visão. Porque eles não estão a aceder a essa visão. Já não era para eles. Aliás, por causa de eles terem sido assim, tu vens com essa nova visão. Porque se eles já viessem a usufruir, não é? Olha, trabalhamos imenso, mas agora só viajamos. Se calhar a tua visão tinha que ser outra, qualquer, que não essa. Estás a entender? Por isso é que depois os ciclos se repetem. Porque os filhos desses filhos vão dizer a mesma coisa. Não, estão à espera de salvar ou querer que os outros mudem aquilo que eles estão a sentir de diferente. E nós é que temos que ser essa nova referência. Vou-te dar o meu exemplo. Eu, quando exonerei com a função pública em 2019, estou aqui em exclusivo na minha profissão há 6 anos, nesta nova profissão, mas tive 21 anos, até 21 anos em 2019. E houve ali anos que eu fazia as duas coisas. Mas foi muito duro para mim, na altura, fazer isso. Porquê? Porque da parte do meu pai são 2 irmãos, da parte da minha mãe também. É uma família muito numerosa. E eu hoje entendo que foi muito duro para mim, na altura, largar uma profissão segura para partir para uma que dependia 100% de mim. E porquê? Porque eu tinha a ver a minha mãe, tias, avós, toda essa gente, pensei assim, ninguém fez isto realmente. São mulheres empreendedoras, de garra, porque as minhas avós, para ter tantos filhos, meu Deus, elas tinham que ser criativas e abundantes, apesar de terem trabalhado no campo e viverem com escassez. Mas criar tantos filhos, tinham que ser mulheres abundantes. Percebes? Agora, podiam era viver no medo de faltar. Mas no fundo não faltou, porque nenhum filho morreu à fome. Mas eu não tinha esta referência. Percebes? É que me agarrar, por isso é que foi duro. Mas quando eu percebi, eu é que vim criar esta nova referência. Perceber que eu trago o dom delas, ser empreendedora, muito capaz e criativa, mas escolher agora um caminho diferente. Fazer de forma diferente. Autoresponsabilizaste. E não estar aqui à espera de convencer, sei lá, a minha mãe, as minhas irmãs e as minhas tias, não, vocês podem mudar radicalmente de vida, podem, à espera que alguém fizesse para eu poder fazer. Não, eu vinha a ser a nova referência. E quando percebi isto, engraçado, que isto parece que nos dá, parece que te dá aqui uma noção também de propósito, que se calhar a minha alma já escolheu fazer isto, chegar a este ponto e perceber, olha, tu trazes estes dons, não é, da tua ancestralidade, mas também estes desafios,
Mas em algum momento da tua vida tu vais escolher ser a referência. E não estou a dizer que seja só eu, porque os meus avós, meus pais, e eles escolheram ser uma referência também diferente. O meu pai e a minha mãe foram criados no campo. Era trabalho duro. E o meu pai escolheu emigrar. Escolheu fazer diferente. E a mãe também foi com ele. Se dissesse assim, e eles tinham referências de alguém que tenha tido emigrar? Não. Escolheram. Por isso, às vezes achamos que só nós é que estamos a sentir coisas diferentes dentro de nós, ou pensar, estamos naquela ideia, porque noutras ideias os nossos pais já fizeram outras, só que nós não vemos isso. Enquanto nós também não abdicamos desta visão de achar que eu conheço meu pai e a minha mãe, ou achamos que os conhecemos em função só daquilo que vimos, estamos-nos a iludir, porque nós também depois fazemos isso connosco. Por isso é que no momento de avançar em alguma coisa na nossa vida, nós duvidamos. Porquê? Porque nós limitamos só àquela ideia que nós vimos, certo? Mas quando nós percebemos assim, peraí, o meu pai e a minha mãe se calhar são mais além daquilo que eu vi e interpretei. Automaticamente começamos a fazer isto connosco. Vamos acedendo aqueles 90% da nossa capacidade, não é? Mas só para isso tem que haver, lá está, sabes, a queda do ego, não é? Tem que haver assim sucessivas quedas do ego. E vamos perceber que, não, meu pai e a minha mãe tiveram uma ideia diferente de fazer isto. Eu venho com uma outra ideia diferente. É que tenho que a colocar em prática. E estou a dar este exemplo, porque este é um exemplo, por exemplo, muito recorrente nas consultas. De pais com doenças, pais sofredores, pais... E a pessoa sente que a vida pode ser diferente, mas não consegue. Porque é preciso coragem para ser a nova referência. Para ser a nova concepção de vida. Percebes? Para ser um novo caminho. Lá está, para ser o propósito. Muito bem. Bem, isto foi aqui uma lavagem e um conteúdo forte. É? Espero que tenha havido pouca treta e muito conteúdo. Eu senti isso porque acho que há pessoas que estão a viver uma vida de treta, não é? E é preciso perceber, ganhar consciência e mesmo isso que tu disseste, autorresponsabilizar-se. Ok, eu posso ter um caminho diferente. Deixar-me destas tretas todas do passado, justificações, de culpas e por aí fora. E agora, o que é que eu quero? Vou por aqui. Pode ser fácil, pode ser difícil. É o que é a natureza das coisas. Exatamente. Mas se estivermos sempre agarrados às culpas, isto não vai para lado nenhum. Exatamente, exatamente. E isto podia ser extensível a todas as áreas, a todas as fases do ser humano. Percebes? Estou a dar um exemplo, por exemplo, mulheres que estão na menopausa, que, sei lá, nós vivemos crises cíclicas. A questão, por exemplo, mulheres que estão em fases do pós-parto, a própria ciclicidade da vida, ela já traz desafios. Mas quando olhamos para aqueles desafios, para aquelas crises, como isto aqui tem um propósito, tu automaticamente assumes-te responsável, porque assumes a responsabilidade daquilo que tu estás a viver. E quando assim é, tu podes alterar, podes mudar, caso contrário, não. Vais procurar isso nos outros. Ou em vícios. É ou não é? Nunca encontraste ninguém com o propósito de viver uma vida de treta. Torna a perguntar isso? Nunca encontraste ninguém com o propósito de viver uma vida de treta. Não. Não, porque às vezes, olha, sabes que lá em Guimarães, no hipermercado, está sempre lá um senhor a pedir. E é engraçado que eu olho para ele e automaticamente penso, meu Deus, que vida. Mas depois penso, se calhar ele está a cumprir um propósito. Cada vez que uma pessoa olha para ele, percebes? E uma pessoa sentir o que sente, se calhar através desta pessoa eu sou desafiada a valorizar ainda mais a minha vida. Estás a entender? Vai ser sempre a forma como nós escolhemos ver as coisas. Queremos aprender com elas ou não. Por isso, vida de treta, acho que tem quem não se responsabiliza por si, pela sua vida. Isso é uma vida de treta. Porque repletes conteúdo toda a gente tem. Cada ser humano é único, valioso, traz uma sabedoria inata, traz dons inatos e traz uma vida valiosa, mesmo quando passou a acreditar o contrário.
Isso é uma treta. Está ótimo. Acho que é uma bela forma de terminar este podcast. No futuro vai ser chamada novamente, porque eu acredito que a mesma pessoa pode repetir com outro tipo de conteúdo. Tens alguma dica para quem nos está a ver e ouvir? Além de todas estas que já destes. Olha, eu vou lançar uma questão, que é, a pessoa pode questionar-se a ela mesma de sinto-me o propósito? Sim ou não? Se não, é perguntar-se porquê. E ela de certeza que já vai aceder aí a algumas respostas. E se precisar de ajuda, Olha, podem contar também contigo. claro que sim. Tu vais picar, mas isto faz Lógico, parte do processo. lógico, porque eu também não cheguei até aqui com ideias só, conceitos muito maravilhosos e lindos. Não, é a prática diária, é a vida que nos ensina. Ótimo. Helena Sousa, muito obrigado por teres vindo e por teres partilhado todo este conteúdo connosco. Foi um prazer vir à Partícula Influente.